Bem, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui direto dos estúdios da Fisiosono. Quem nos acompanha ao vivo, no nosso grupo aqui, dos distribuidores, pessoal que faz parte aqui da Fisiosono. Você tem a possibilidade de participar também. Toda segunda-feira a gente transmite uma aula falando a respeito de como técnicas de venda dentro da área do colchão terapêutico, do colchão ortopédico, que é a área que a gente atua. E é uma satisfação estar com vocês aqui ao vivo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever, curtir, compartilhar, que dessa forma as redes sociais entregam esse conteúdo para mais, com quantidade maior de pessoas, tá bom? Então a sua interação ela é muito bem-vinda. Também se quiser fazer perguntas, faça aí perguntas também, que a gente vai respondendo à medida com que as perguntas vão chegando, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouco, deixa eu projetar aqui o conteúdo, o pessoal que está ao vivo. Qual que é o assunto de hoje? 7 dicas para construir empatia com qualquer pessoa. Sobre isso que o Rogério vai estar falando aí conosco, né? Tivemos um final de semana aí com muita captação de nomes, contatos acontecendo e como trabalhar esses contatos agora sem empatia praticamente impossível. Então a gente vai falar a respeito desse tema hoje, tá bom? Fora as interações e tudo mais que a gente vai conversando aqui ao longo desse tempo, tá? Então, Rogério, tá contigo aí? E aí, bom dia, pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Então vamos falar um pouco aí sobre este tema aí que a gente precisa diariamente, da criação da empatia, de fazer um trabalho com o nosso cliente, né? Para a construção do nosso negócio. E eu convido vocês aí que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook, né, Fabrício? Uhum. Para que a gente possa construir isso juntamente com a equipe que está ao vivo aí. A gente faz aqui um bate-papo com o público que já trabalha com a gente, que é nossos colaboradores, mais o pessoal do Instagram, do YouTube que nos assistem aí, tá? Gente, vamos falar um pouco aí sobre a construção da empatia. Você sabe que pra gente, a gente até começou, deu um briefzinho aqui, quem está online, né? Para a construção da empatia começa também pela nossa aparência, né? E a nossa aparência é aquela barba feita, aquele estar bem vestido, estar bem apresentável, né? Isso é o que começa a empatia. Querendo ou não querendo, a gente às vezes se identifica com pessoas que estão também bem alinhadas, vamos falar assim, e por consequência o outro de fora também simpatiza com a gente, né? Do formato, da forma como a gente se veste, como que a gente age, né? Aí depois disso vem o aperto de mão, o sorriso no rosto e assim vai indo, né? Então, olha só, bem vestido, bem alinhado, com aquele sorriso no rosto e aperto de mão, tu já está em meio caminho andado para a construção da empatia, tá? E veja bem, ali diz assim, ó, 7 dicas para construir empatia com qualquer pessoa. Por que com qualquer pessoa? Porque tem gente que, vamos lá, como é que eu posso falar? Tipo, ele se tem uma aparência de vestimenta, do jeito que atua, diferente da grande maioria, muitas vezes. Então, a gente tem que ter empatia com qualquer uma das pessoas. Pode ser lá um doutor, um cara que tem outro tipo de conduta, de chegada, assim, né? Do que aquele cara que é mais simples, vamos falar assim, tá? Então a gente tem que atender aos dois públicos, tem que tentar se colocar no lugar de ambas as pessoas, certo? Então, para uma boa abordagem, essas dicas elas são importantes. E quando eu falo em abordagem, veja bem, só para contar para vocês, ontem a gente estava numa feira, num evento, né? E a feira, eu vou falar da feira, mas serve para qualquer situação. A feira em si, ela é um momento de captação de leads, de contatos, porque passa ali muita gente, tem um produto exposto que você está ali expondo,
e as pessoas dão aquela olhada, você vai fazer aquela abordagem, então tu já tem que chegar com aquele sorriso no rosto, aquele aperto de mão, bem vestido, bem organizado, né? Não adianta chegar meio, que nem diz o italiano, espaventado aqui, né? Meio de qualquer jeito, né? Então tu tem que chegar bem nessa pessoa para fazer essa boa abordagem. Então essa abordagem ela é importante que você esteja olhando no olho da pessoa, fazendo aquele aperto de mão, bem vestido, e fale palavras que soam bem aos ouvidos dele. Tá, mas quais são as palavras? Eu sempre falo o seguinte, que o vendedor ele tem que criar pequenos roteiros e testar. Tipo assim, ó, o cara tá passando numa feira, tá lá a família. O que que tu faz? Primeiro de tudo, olá, bom dia ou boa tarde, conforme a situação. Como é que está a família? Tudo bem? Vocês já conhecem o nosso produto? Ou, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Ah, a família está legal? Vocês estão fazendo um passeio? Nós estamos aqui expondo um produto, não sei se vocês já conhecem, sabe? Tentar trazer, conduzir para uma situação que gere. Quando se fala de família, quando se fala de uma palavra mais doce, mais agradável, as pessoas são mais receptivas. Então aí a pessoa, opa, estão falando de família, gente séria. Tu entende que essas são as conexões, as pequenas conexões para introduzir um assunto mais profundo, tá? E aí tu vai trazer para dentro do teu stand, vai apresentar ou vai dar aquela pequena pincelada, aquela pequena amostra. É tipo assim, ó, quando tu vai no médico, o médico vai fazer uma consulta, ele te dá uma amostra grátis lá do final, ó, o senhor faz isso, mas tem que tomar esse remedinho aqui, eu vou te dar uma amostra grátis para o senhor ver como é que, tu entendeu? É tu dar aquela pequena amostra grátis do teu produto, agenda o contato e vai fazer uma visita. Isso serve também para aquela abordagem fria, que tu tá lá na rua, captando um cliente novo, que tu nunca viu esse cara na frente, tu vai por um cliente tu vai numa pessoa que é indicado por alguém, tu tem o nome dele, mas os vizinhos do lado tu não tem. Então, tu vai nesse contato que tu tem o nome, fala com ele, faz a abordagem, tá? Fala nesse formato lá, tudo bem, tô vindo por indicação do fulano, da pessoa que indicou, no caso, né? E você vai dizer para ele assim, olha, estou fazendo esse trabalho aqui, meu trabalho é apresentar esse produto, é um produto na área da saúde. Se o senhor tiver alguns minutos, eu posso lhe apresentar. Ou vai quebrar um gelo maior ali, depois vai entrar nessa parte e já vai mostrar para o cliente. Ou não, não tem problema nenhum. Entenda que a venda ela vai acontecer, mas no momento adequado, no momento do cliente. Qual que é o momento do cliente? Se ele não estiver disposto e a interação for boa, vai acontecer, pode ser que naquele momento ali, em questão de mais meia hora de apresentação, tu vai fazer a venda. Pode ser, vai acontecer. Mas se não for esse o momento do cliente, entenda que tu vai poder agendar para final de tarde, para de noite, para de meio-dia, para o outro dia ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, às 7 da noite. Um exemplo, tá? Tô te dando. Quanto mais curto o prazo de agendamento, melhor. Certo? No momento que tu fez o contato, fez a apresentação, se tu marcou para hora ou marcou para outro dia, tu vai fazer um pedido para ele. O pedido é quem mora do lado direito, quem mora do lado esquerdo, quem mora na frente, quem mora atrás. Qual que é o nome dessas pessoas? E tu com a tua agenda tu vai colocar. Ah, do lado aqui é o fulano e o ciclano, né? Do outro lado é a fulana e o ciclano. O Beltrano, tu entendeu? Tu pega esses nomes e tu vai bater do lado, fazer a mesma coisa que tu já fez com aquele cara que tu já tinha um contato. Por quê? Porque tu vai aumentar teu leque de nomes sem conhecer, mas tu tem o nome, porque é muito mais fácil eu chegar com o nome do casal e fazer isso. Então, é a pequena parte da construção de nomes, construção de contatos, de leads. Ah, mas eu vou vender? Não sei. Tu só vai saber se tu fizer. Isso eu garanto para ti, tá? Aí é o seguinte, mas vamos introduzir um pouco mais aqui. O que é empatia? Empatia é reagir com um sentimento ou que o outro sente.
é ter uma resposta sincera, confiante, voltada para a situação e ao interesse do outro e não para si mesmo, tá? Então, primeiro é aquilo que tu falei. Como é que tá a família? Tudo bem? Sabe? É esse tipo de situação. Olá, tudo bem? Estou vindo aqui por indicação de um grande amigo seu que é grande amigo meu. Olha só a diferença. Olha só, eu estou vindo aqui por indicação do seu vizinho. Estive na casa dele, falou muito bem do senhor, mesmo que ele não tenha falado. Ou falou do senhor, para não falar muito bem, vai, que eles não se dão muito bem, né? Então, é você construir empatia em poucos. Vocês entenderam? Olha só, é reagir com sentimento ou que o outro sente, ao que o outro sente. É ter uma resposta sincera, confiante, voltada para a situação e ao interesse do outro. Sempre o interesse do outro. O interesse do outro é que ele se sinta bem com um elogio, com alguma coisa do gênero, sem você atropelar as coisas. Você tem sim o interesse, tá? O interesse, tá? É você falar para ele sobre o teu produto, não é pegar o dinheiro. Vocês entenderam a diferença? Entendeu a diferença, Joelson? O teu interesse é apresentar. O dinheiro é só a consequência da tua apresentação. Ela vai acontecer. Então tire da cabeça dinheiro, tire da cabeça eu tenho que ganhar dinheiro. O dinheiro é a consequência do teu trabalho, certo? Então, eu vou ler aqui também, tá? O que é empatia? São duas. O Fabrício aqui colocou duas teorias aqui, tá? Também podemos definir que a empatia é como o óleo do motor, reduz os atritos e torna a interação mais leve, certo? O que está sendo colocado aqui é para mostrar para vocês que se eu tenho criar uma empatia, a conversa fica mais leve, mais agradável, tu entende? Não dá para chegar assim direto ao assunto. Tem que quebrar o gelo, certo? Para quem vem de saber criar empatia com qualquer pessoa, virou uma habilidade essencial. Ou seja, se tu for falar com o agricultor, se for falar com o metalúrgico, se for falar com o médico, o empresário, o empresário de qualquer ramo, tu entendeu? Cara, eu já mostrei para a Garri aqui da cidade. Entendeu? São pessoas que ganham o salário deles e também querem dormir bem. A questão é a capacidade, é você olhar para a mentalidade, você enxergar a mentalidade dessa pessoa, enxergar o que ele preza, entendeu? Se preza por saúde, qualidade de vida, se ele é um cara que tem condições, que é um cara que seja econômico, que não quer dizer que o cara é garri porque ele não tenha dinheiro, entendeu? Não quer dizer nada. Não quer dizer que se o cara vamos lá, o cara é mecânico. Trabalha nas... Cara, muitos mecânicos ganham muito dinheiro. Mas ele é só funcionário, não tem problema. Ele pode ganhar um salário, mas pode guardar dinheiro para comprar teu colchão. É você entender como é que ele trabalha, como é que ele vive a vida. É você fazer perguntas, entendeu? Isso permite entender melhor o outro e conectar-se de forma mais eficiente. Bons vendedores dominam essa arte, a arte da empatia, de fazer perguntas. Faça perguntas para entender o cliente, tá? Isso vai gerar uma boa abordagem, vai gerar uma boa conexão, vai se conectar por algum meio, se interessar pelo que ele faz. Isso gera empatia. Se interessar como é a família, como eles vivem, tu entendeu? Fazendo perguntas, dando dicas, recebendo informações, porque você tem que entender que você não é melhor que ele. Ninguém é melhor que ninguém. Vocês conseguem entender? Que o médico não é melhor que eu. E eu não sou melhor que ele. Entendeu? E o prefeito da cidade não é melhor que ninguém. Ele só está ali por 4 anos. Depois ele não está mais. Quem que ele é? Ele é uma pessoa normal como eu. Só ele é autoridade naquele momento. Por que tu não vai vender para o prefeito da cidade? Por que o vereador acha? Porque essas pessoas que se julgam ser essas
personas, essas pessoas, às vezes elas viram a soberba. Mas você tem que mostrar que você é uma pessoa igual a ela e que ela merece ser atendida por você, não pelo status que ela está. Tu entende? Isso é o que vai gerar empatia. É você dizer para ele, olá, tudo bem, olha, meu trabalho é mostrar algo, a falar sobre saúde, qualidade de vida, o senhor merece isso. Todo mundo é merecedor de uma boa saúde. Ou tu acha que não? Com certeza. E, Rogério, o anfitrião é o cliente, não sou eu. Como é que é? Desculpa, não entendi. O anfitrião é o cliente, não sou eu. Isso, tu vai ouvir o cara. Depois que ele te der toda a liberdade de apresentar, você vai dominar o ambiente. É quase que você será o anfitrião naquele momento, porque quem está falando daí é você. Tu entende? Com respeito na casa dele e tudo mais. Olha, a arte da venda direta é isso. É você criar empatia, tá? A venda direta é essa venda que se faz direto ao cliente. Muita gente faz. Quem que faz venda direta? Vamos lá. Vendedor de colchão só? Não. O vendedor da Avon, da Mary Kay, da Natura, revista não sei o que. Aqui tem uma empresa que chama Golfran que vende panela, vende tanto. Isso é a arte da venda direta. Tem a Royal Prestige, que é uma panela, vende panela de aço cirúrgico, eles fazem venda direta. Uma empresa americana. Vende um jogo de panela a 12, 14, 15 mil reais. Como é que vende? Vende fazendo como a gente faz, apresentando o produto. Tu entende? Então entenda uma coisa, para quem faz a venda direta, tá? Criar empatia, conectar-se com o cliente, expressar que elas merecem um produto que vai fazer a diferença na vida delas, dormindo, ou cozinhando nessa panela, ou usando aquele produto da Natura, seja lá o que for. Eu estou falando aqui para um geral. Todas essas pessoas fazem venda direta. Nós, vendedores do colchão, vendedores da saúde enquanto se dorme, tu entendeu? Nós levamos um benefício. Esse benefício é você estar bem, se levantar bem, se sentir bem por muito mais tempo. É isso que a gente vende. É você dormir num ambiente que rejuvenesce, que repouse, que acorde menos cansado quando foi deitar, em relação ao colchão que ele tinha antes. Porque a gente tem que mostrar para o cliente que a gente vai envelhecendo a nossa própria natureza. E quando a gente envelhece a nossa própria natureza, a gente vai perdendo qualidade de vida. Com o uso de algumas tecnologias como a densidade progressiva, o magnetismo, apresentando esses benefícios que vai fazer com que você conecte-se com o cliente, que ele tenha muito mais qualidade de vida ao longo do tempo. Cara, não tem de melhor. O que vai acontecer? O cliente vai entender isso. Ele vai querer. Eu vou dizer, eu arrisco dizer que 100% das pessoas que ouvem uma demonstração nossa, de qualquer profissional da área do colchão, 100% das pessoas vão querer o colchão. Elas querem. Elas podem não comprar num primeiro momento por algum motivo. Qual o motivo? O motivo de ter uma prioridade ou de não ter um dinheiro, mas elas querem o produto. Vocês entendem essa diferença? Se você fizer um bom trabalho, elas vão querer. O tanto é que muitas vezes, o Miguel sabe disso, que está mais tempo com a gente fazendo esse trabalho, o Miguel pode falar, que o cliente ele diz o seguinte, olha, agora eu tenho uma prioridade. E mesmo assim o Miguel vai trabalhando o cliente, tá? Pode desligar ali. Pode ir. Aí o que acontece? O cliente diz assim, não, mas esse produto é bom para o meu pai, eu acho que o meu tio, seria para fulano, Beltrano. Acontece isso ou não acontece, Miguel? Acontece bastante. Tá entendendo? Então, assim, ó, quando ele fala assim, talvez ele não compre pela prioridade que ele tem.
mas ele entendeu que faz bem, pode fazer bem para o pai dele, para a irmã, para o tio, para a tia, para o compadre, para vizinho. Tá entendendo? Então, para 100% das pessoas faz sentido. Mas entenda uma coisa, que tu vai fazer 10 apresentações e tu vai vender para 2, 3. Mas se tu fizer boa seleção, criar empatia, tu vai vender para 4, 5. Se tu treinar e treinar e treinar, tu vai vender para 6, 7. Tá, eu vou vender para 10. Cara, eu vou dizer para ti que não vai vender para 10. Pode ser que tu venda para 10 consecutivos, mas pode ser que os outros talvez tu não venda. Entenda isso para não gerar uma frustração. Isso para qualquer produto, qualquer negócio. Tu nunca vai vender para 100%. Pode ser que num determinado momento diz, esse mês aqui vai atender 10 clientes, vai vender para 10. Tu fez boa seleção, tu está bem treinado, tu captou bem, tu gera muito bem empatia. Pode ser que tu venda para 10. Eu já fiz 10 apresentações consecutivas e vendi para 11. Porque eu dei sorte, e isso é também energia, é frequência, que tinha alguém do lado lá visitando essa pessoa no dia que fui fazer a apresentação, e ela disse, eu também quero um desses. E aconteceu, eu vendi 11 colchões em 10 apresentações. Entendeu? Mas isso não significa que o mês que vem eu vou fazer 10 apresentações e vender para 10. Mas tu entende que se tu fizer bem, estar bem treinado, tu gera empatia, tu faz o trabalho como deve ser feito na sua apresentação, entendeu? E tu vai estar muito mais próximo da venda, tu pode vender, tu vai aumentar o teu fluxo. Por isso que eu falo assim, você que é vendedor, ou que quer ser vendedor, você precisa, quer ser o consultor de moda, quer ser consultor de cosmético, quer ser consultor de panela, de colchão, seja lá o que for, tá? Você precisa entender uma coisa. Você precisa gerar empatia, treinar e treinar muito, ser um bom fechador de negócios, de venda, certo? E ter uma boa seleção de contatos, tá? Que é o início, é o que nós estamos falando hoje, que é gerar empatia. Se tu tiver esses atributos e que nem a gente brinca aqui, que é levantar a bunda da cadeira, e na verdade é isso, é tornar ação, fazer, ir até o cliente, você pode ter certeza que tu vai ter um resultado muito melhor do que tu está trabalhando de empregado a vida inteira numa empresa. E não tenho nada contra, porque eu comecei de empregado e aprendi muito e eu enxerguei que podia ser diferente. Só isso. Você também pode enxergar diferente. Pode enxergar fazendo uma hora extra, pode enxergar deslumbrando um negócio futuro para ganhar dinheiro, você se tornar um grande profissional na área de vendas, de geração de empatia, de negócios, é isso que você precisa, tá? Então, gere empatia é o primeiro passo para você chegar lá. Para mim gerar empatia, eu tenho que ter uma comunicação correta, tá? Seja claro ao falar, quanto mais simples, claras e seguras for sua mensagem, mais você passará a imagem de especialista. Torne-se um especialista. Olha só, eu sou o cara que gosto muito de falar sobre o nosso produto na hora da densidade progressiva independente. Nós somos exclusivos dessa tecnologia, entendeu? Então tu se torna especialista sobre aquela tecnologia, se torna especialista o quanto pode melhorar sobre doenças da coluna. O Miguel é um cara especialista nisso, estuda, sempre está olhando materiais, qual é as doenças da coluna, escoliose, como é que se forma a escoliose, lordose, cifose, como é que se torna um problema de coluna, bico de papagaio, hernia de disco, desgaste da vértebra, da bacia, da coluna, do joelho. Se torne especialista nisso, entendeu? Mas eu preciso fazer o quê? Precisa você ler, entender e colocar em palavras em 1 minuto e meio. Tu já é um especialista, tu entendeu? Mas eu faço isso só uma vez. Não, toda hora tu se recicla, faz novos textos, novos briefings assim que tu vai falar com muita clareza e vai estudando. Porque o cara da panela também fala, o cara lá
da Natura também fala, ó, se tu passar esse creme aqui, ele é mais emulsivo, ele vai penetrar mais profundo na derme, na epiderme, não sei o quê. Cara, ele se tornou especialista, vocês entenderam a diferença? Você tem que criar ferramentas de vendas, ferramentas de contextos que tu torna um especialista. Claro que tu tem que estudar, tu tem que ir atrás, tu tem que perguntar como é que é, Rogério, o colchão aí, como é que é as camadas, o que ele proporciona, o que ele faz, o que ajuda na pessoa, qual é as doenças, tu entendeu? As doenças da coluna, quais os problemas de coluna, o que o produto pode resolver. Entenderam isso? O cliente quer que você fale de forma clara, que a comunicação seja coerente, seja correta. Entendeu? Não ouvi, Miguel. Tem que estar estudando para estar seguro do que tu está falando na frente do cliente. Perfeitamente, Miguel. Eu fui agora num cliente que eu vendi para ele há 10 anos atrás. E ele disse, pá, Miguel, meu colchão, o que eu faço com o meu colchão agora? Eu digo, agora o senhor troca. Com 10 anos. Olha só. Meu amigo pessoal, me dou muito bem com ele. Não frequenta a casa dele todos os dias, mas é... Sim. Mas Miguel, eu entro numa porta e tá em outra. Miguel, olha só. E aí mostrei para ele, seu Joel, colchão, sei que tem um bom poder aquisitivo. Ele perdeu o pai agora há poucos dias e tinha um gado para vender. Aí fiz a demonstração para ele ali, rápido assim, sem a maquete, porque ele já tinha um colchão, já conhece. Eu digo, olha, eu tenho esse aqui agora, ó, tanto. E ele assim, Guel, me deixa aqui que eu vou dar uma pensada. Se pega uma pessoa que está meio insegura ali, assim, não, vou deixar para o senhor ver aí, senhor. E aí vai fazer, daí eu digo, senhor, me diga uma coisa, o senhor já é meu cliente, meu amigo, por que o senhor vai dar uma pensada? O senhor conhece o produto tudo? Eu disse, não, é que o meu pai morreu, gastei bastante agora com ele no hospital e coisa, e eu estou fazendo um inventário e eu não vendi umas vacas. Estou para vender essas vacas, se eu vender as vacas, eu pago à vista. E eu digo, tá, então vamos fazer o seguinte, que mês que tá, se eu começar a pagar? Ele, pá, tia, já estava no final de junho, né, vendi para ele. Eu digo, ó, junho já foi, julho, agosto, faço para o senhor me pagar a primeira, ó, começo, dia 1º de setembro. Falei para ele, não faço, não costumo fazer isso, mas para o senhor eu faço. Tá, então tira o pedido aí, Miguel, até lá eu vendi as vacas antes de já ter pago a vista agora no meio do mês, começo de agosto, mas é bom que eu tenho um prazo. Já nem falei mais nada, só fui escrevendo. Parabéns, tá Miguel. Lá, isso tava encantado da vida com o colchão. O que é isso, Miguel? É segurança de que tu tá dando a condição para o cliente. Tu sabe financeiramente, tu fez perguntas, ele te deu respostas que tu queria ouvir, tu fez fechamento no negócio. E tu sabe até onde pode chegar. Por que o Miguel fez assim? Porque ele sabe que consegue fazer nesse formato, nessa condição. Tu entende? Ele não precisa ter... Sendo cliente bom, que é o cliente que é amigo do Miguel, tu viu que está vendendo para o amigo, se sentiu seguro, se sentiu confiante, deu espaço para o cliente falar, aí ouvir atentamente, tá? Entender, né? E fazer perguntas adequadas. Entenda isso, entendeu? Tu tem que criar um diálogo com o teu cliente, certo? Como que eu faço isso? Fazendo perguntas. Se tu faz pergunta, ele fala. Ou tu faz a pergunta para alguém e ele não te responde? Não, né? Ele vai te responder. E aí tu vai absorvendo. Tu tem um ouvido, 2 ouvidos, para ouvir mais do que o cliente. Olha, não só ouvir. Tu tem 2 ouvidos, um cérebro para entender o que ele está falando. Não adianta tu ouvir e deixar sair para outro ouvido e não entender o que ele está falando. Tu entende? O Miguel entendeu que ele disse, olha, é assim, assado. Tá, mas vamos achar uma solução aqui. Entendeu? Quando é que fica bom para ti? Não, eu tenho aqui 2 meses. Preciso vender. Então vai lá e vende tuas vacas, faz o que...
o que tu quer, e o Miguel podia emendar, que provavelmente emendou, provavelmente o Miguel emendou. Quer que eu te diga o que o Miguel disse lá no final para ele? Disse assim, cara, além de você ter todo esse prazo de se organizar, você precisa cuidar da tua saúde. Agora você é o responsável por essa fazenda, por esse negócio, entendeu? Aí ele se sente, tipo, é verdade, eu perdi meu pai, agora eu tenho que cuidar eu. Tá entendendo? Tenho certeza que o Miguel fez isso. Por quê? Porque ele vai dar vai se cercar de munições de que o cliente possa realmente se sentir confortável de usar, pagar. O Miguel vai dar essa condição toda. Faz todo sentido. E parabéns, Miguel, porque é assim mesmo. Você precisa ouvir o cliente, entendeu? Rogério, não, e tem outro detalhe, né? Ele não ia fechar porque ele ficou pensando nas contas, apesar de ele ter uma renda boa. Uhum. Mas todo mundo Claro, pensa, não. né? Ele é aposentado, não, estou falando nesse caso específico, né? Ele é aposentado do Exército. E vou pensar porque ele está gastando ainda, né? Mas com esse prazo, ele pensa assim, não, eu posso fazer todas as coisas que eu tenho para fazer que ainda tem esse prazo, mas se eu vender as vacas antes, eu pago ele antes. Provavelmente ele vai me pagar ainda antes. Exato. Entendeu? E se não pagar, tá tudo certo, tu entende? Exatamente. Tá dentro da condição que tu deu para ele, porque tu podia fazer, né? aquela preocupação dele. Exato. Agora já vou. Muito bem, Miguel, parabéns. Então veja lá, vamos só para resumir isso aqui, ó. Comunique-se corretamente, tá? E sempre dê espaço para a pessoa falar e tu esteja atento para ouvir, certo? Quando você fez toda a apresentação, dê linha, dê corda. É tipo pegar um peixe. Se o peixe é grande, tu tem que dar linha para ele, cansar, deixar ele falar e você tem trazendo e vai falando. Larga a linha porque ele quer falar de novo e assim vai indo. Alguém é pescador aqui? Minhoca. Então vai aprender a pescar, Joelson. Tu entendeu? Aqui, ó, tem que aprender a pescar. Como é que tu vai tirar um peixe lá do lago se tu não cansar ele lá do rio? Tu entendeu? Um peixe maior do que tu possa carregar. Se tu der um puxão, vai arrancar a boca dele lá e não vai trazer para fora d'água. Tá entendendo? Então tenta imaginar assim, ó. Eu tenho que dar corda para o meu cliente, eu tenho que dar linha para o meu cliente, eu tenho que dar para ele falar. Tu entende? Faça essa analogia de como que eu vou conquistar o cliente. Como é que eu vou trazer esse cliente para o meu lado? Botando ali, como é que é, o molinete, né? Molinete, a carretilha, vir trazendo esse peixe. Se ele dá muito puxão, deixa ali mais um pouco, dá ouvido para ele. Certo? Daqui a um pouco tu vai conseguir trazer ele para onde você quer, ou tirar fora da água, que nem a gente diz, né? É tirar o peixe fora da água, né? Então, essa é a realidade da venda. A realidade de tratar bem o cliente. Tu entendeu? Tratar bem o cliente é que nem pescar, é que nem tu trazer esse peixe para fora da água, tu entende? Então, vamos entender o universo de como é atender clientes. Olha só. Rogério, Oi. deixa eu só falar uma coisinha. É que falou de peixe. Vai sair para Google essas demonstrações aí. Falou de peixe e tu se empolgou, né, Miguel? Não, mas isso é independente. Eu, pelo menos, costumo fazer isso independente se eu me dou com a pessoa ou se foi a primeira vez que eu vi ela. Sim, eu sei. E sei que nós, que nem tu falou assim, tu sabe que eu falei com o cliente, falei, e eu sei que nós todos nós falamos, né? A gente está ali para vender, a gente vive da venda, mas a satisfação em ajudar a pessoa, depois ela dizer assim, obrigado, foi a melhor coisa que eu comprei. Então, seu Jorge, o que eu costumo dizer? Termina no final da demonstração ali, e o cliente, tá, mas me diz o valor. Não, vou medir sua cama ali, já lhe passo o valor. E aí eu coloco o valor ali, às vezes, até eu já andei testando, botando só o preço à vista, que nem a gente costuma fazer, né? Às vezes eu digo, como é que você gosta de comprar mais vezes, menos vezes, né? E coloco umas condições ali. Aí eu digo pro cliente, ele dá uma olhada com a esposa, o que tu acha, o que tu não acha, e assim, assado. Eu digo, não, eu quero lhe ajudar, mas eu preciso que o senhor me ajude, me diga como é que fica bom, qual o valor de uma prestação,
qual uma parcela que cabe no seu bolso? Ah, e se for à vista é tanto, se for a prazo é tanto, o senhor pode me dar uns dias? Você tem que me dizer que eu vejo se eu consigo ou não consigo. E aí o cliente se abre muitas vezes contigo, não, ó, assim não dá, eu consigo assim. Digo, deixa eu ver aqui. O senhor já sabe na cabeça se dá ou se não dá. E geralmente quando eu tô jogando, eu quero lhe ajudar. Depois o senhor vai me ajudar na frente. Então, o que eu puder facilitar para o senhor, eu vou facilitar, mas eu quero que o senhor me ajude, me diga como é que eu posso fazer que vai ficar uma prestação boa para o senhor. Eu posso assim. Digo, assim, tal dia. Dia 5, vou botar para o senhor dia 8 aqui. Aí fica bom. Então, fechou o brinco. Miguel, Maravilha. Rogério, vou fazer uma pergunta para o Miguel aqui dentro dessa venda que ele fez, ok? Miguel, você fez uma venda e prometeu a pessoa para entregar em agosto, né? Não, já entregou. Não, eu já entreguei, ele já está dormindo no colchão. Pois é. E ficou em 5 parcelas para ele me pagar primeiro de agosto. Pois é, então você comprou o colchão e entregou para ele. Sim. Joelson, assim, ó, olha só, nós estamos falando aqui da venda. A condição, nós falamos no particular, tá? Só para você entender que a condição tu vai dar conforme a tua necessidade, é a tua condição. Você como especialista, vamos lá, vamos pensar no cara que vende natura, que vende panela, que vende qualquer coisa na venda direta. Ele só vai fazer se ele tem condições de fazer, senão ele não vai fazer. O Miguel tem condições e ele fez. Aí nós estamos falando de condição. O tema hoje não é a condição. O Miguel está dando o exemplo da condição porque ele ouviu o cliente. Ele gerou uma necessidade para o cliente. Então, assim, ó, independente de qualquer coisa, Joelson, entenda assim, ó, que a condição é aquilo que você, Joelson, aquilo que você, Miguel, aquilo que você, Cleusa, Rogério, Fabrício, seja quem for, consegue fazer. Mas o que a gente está falando aqui é a reciprocidade, é a conectar com o cliente, é ouvir o cliente, certo? Não adianta eu chegar lá na casa do cliente, fazer a apresentação, tudo bonito, o cara gostar, e ele diz assim, não, mas eu só posso fazer, não, tem que ser à vista, prazo, tem que dar agora a entrada, e tu acha que o Miguel ia vender? Não ia vender. O Miguel está falando aqui que ele deu ouvidos ao cliente, fez a apresentação, gerou essa conexão, elogiou o cara, disse para ele, olha, o senhor agora tem que começar a cuidar, hoje o senhor é o chefe dessa casa, o chefe desse patrimônio, tu entendeu? Entendo que o senhor tem que pagar um inventário, não sei quantos R$1.000, mais isso, mais aquilo, e gerou a venda, tu entende? Então, a condição, ele deu porque ele tem condições de dar essa condição. Tu entendeu agora, Gelson? O senhor vai entender qual condição você vai poder negociar em cada cliente. Se o senhor achar que não dá, o senhor não vai fazer a condição. Tu entende? Se o senhor achar que dá, beleza, vai lá e atraca. Atraca é uma expressão gaúcha de dizer atraca que dá. Não é verdade, né? É que nós estamos falando aqui, ó. A gente está falando aqui nas nossas redes, aqui no YouTube, no Instagram, alguém pode de fora estar ouvindo assim, o que é atraca, né? Atraca é uma expressão, vai lá e atraca, vai lá e venda, vai lá e faça o brick, vai lá e faça o negócio, vai lá e faz o que tem que ser feito, tá? A gente chama de atraca, tá? Vamos lá. Gente, ó, para captar, para fechar, para conectar o cliente, tem que ter olho no olho do cliente, tem que sorrir e concordar com a cabeça, com aquilo que... Isso gera conectividade, gera reciprocidade, gera uma empatia com o cliente. Olhar nos olhos, sorrir e concordar com a cabeça são 3 gestos poderosos que transmitem presença, segurança e empatia, sem dizer uma palavra. Quando o cara tá falando lá, você fica olhando no olho do cliente, certo? Como eu tô olhando agora para vocês aí, ó. Tá? Olhe no olho do cliente, certo? Sorriso e concorda com o que ele tá falando. Ou seja, ele tá gostando disso, certo? Quando o vendedor mantém contato visual, ele mostra que está atento ao interesse e interessado com o assunto, com aquilo que ele está falando.
Não adianta tu ficar voando lá, que daí, ele tá falando, mas não tá. Não adianta o cliente falar e você olhando no celular, certo? Tá? O sorriso, por sua vez, quebra o gelo, gera acolhimento e deixa o ambiente mais leve, tá? Quando tu dá aquele sorriso por alguma... Claro, não fica lá assim, tem que ser na medida que o cliente está falando, tá entendendo? Mas chegar alegre, chegar feliz, chegar com esse sorriso no rosto vai fazer com que a facilidade da empatia, do quebrar o gelo e da conectividade com o cliente, ele é muito melhor, tá bom? Outra coisa, olha só, eu vou contar uma historinha para vocês, bem rápido que aconteceu. Como tem a feira, eu fui na feira essa semana, fui lá, a feira é uma feira comercial, né? Para quem está nas redes aqui, uma feira comercial, tá? Onde a gente expõe o produto, tem várias empresas lá, e tinha um pessoal que vende lá umas frutas exóticas, né? Vem de fora, vem importadas, enfim. E eu fui lá, e cara, os caras são muito habilidosos para atender o cliente, né? E aí o cara começou, e aí, ele já chegou, e aí doutor, como é que tá? Prova aqui e tal. E claro que o apelo deles é uma prova do produto que eles estão vendendo, entende? E o cara me deu a prova, e ele disse assim, qual é o seu nome? Rogério, prazer, eu sou o Cleiton. E cara, ele conecta pelo nome. E cara, é impressionante que eles falam com 50, 100 caras por dia, e eles, depois eu passei lá de novo, e aí Rogério, tudo bem? O cara sabia o meu nome. E tu não consegue gravar o teu muitas vezes, cara. Entendeu? Tu não consegue lembrar o cliente que tu falou com ele agora. Cara, eu achei impressionante. E assim, ó, eu sou bom para nome, mas volta e meia eu me perco, tá? Falando bem verdade, volta e meia eu atendo o cliente, daqui um tempo já não me lembro. Eu lembro da fisionomia, mas às vezes eu não lembro do nome. Mas como eu não sou tão burro assim, né? Eu digo, pá, te vi em tal lugar, porque eu sou muito do visual. Mas me desculpa, não lembro seu nome. Seu nome é fulano de tal. Pá, e o meu é Rogério. Tu lembra? Lembro, não lembro, pá. Entendeu? Aí gerei conexão de novo. Não perdi o nome dele. Ou fiz ele me dar o nome com uma forma que... Tá, eu lembro de tal lugar, mas não me recordo teu nome. Qual é o teu nome? Prazer, Rogério. Entendeu? Então, conecta pelo nome. Certo? Então pergunta o nome. Se tu tem problemas, vou dar uma dica, se tu tem problemas de conectar, de lembrar o nome, vamos lá, Joelson. O Joelson me lembra um amigo meu de infância. Quando eu vou olhar para o Joelson, eu venho à memória desse meu amigo de infância. Nós brincava quando era gurizote lá de 8, 7, 8, 9, 10, 12 anos que a gente se criou junto. Então eu sempre quando vem o Joelson eu falo com o Joelson e me lembro. Miguel, ao arcanjo Miguel, por exemplo. Já falei várias vezes que o Miguel é meu anjo. Né, Miguel? Então tu tem que conectar com essa, mais ou menos, não, mas tu é meu anjo. O que acontece? Você tem que conectar com alguém, aí tu não vai esquecer. E se tu não conectar com alguém, você vai esquecer. E se tu tem problema, quando tu for fazer um atendimento, na tua agenda, num papelzinho ou alguma coisa, tu anota o nome. Quando tu for falar o nome, tu olha na agenda e fala o nome do cara. Depois de tu falar 3, 4, 5 vezes o nome, tu não vai mais esquecer. Tá? Procura associar o nome de alguém, né? Isso aí. Agora mesmo o senhor Joel falou ali, ó, seu Carlos, vizinho e a dona Marisa. A minha mãe chegou agora aqui, a minha mãe é Marisa. Nunca. Eu já não esqueceria, entendeu? Ó, viu? Entendeu? Então, assim, conecta com alguém que tu conhece pelo nome já. Aí tu fala. E outra coisa, é poderoso, tá? Se tu não conseguiu conectar com ninguém que tu conheça o nome, fala baixinho, fala em voz alta, mas para ti mesmo. Fala bem alto para ti, sem falar nada. 3, 4 vezes, tu não vai mais esquecer. Entendeu? E se tu falar verbalmente mais umas 2, 3 vezes para o cliente, seu Joelso, tu tá vendo que isso daqui funciona assim, assim, assado? Não, ele vai falar assim, pois então, seu Joelso, isso vai melhorar a qualidade de vida do senhor.
Entende, Joelson, que isso aqui... Então, tu falou 3 vezes o nome dele de uma forma que tu tá dizendo para o ouvido que soa muito bem o nome dele, certo? E aí você vai pegar isso, transformar em lembrar o nome dele. E ele vai soar bem aos ouvidos dele. Então sempre fale do nome do cliente. Lembrando, o nome do cliente é um gesto pequeno que gera um impacto gigante, mostra respeito, atenção, cria conexão instantânea. Cara, eu tô te falando desse caso que me impressionou o cara, tá? Ele falando com centenas de pessoas, me chamou o nome, me pediu um nome. Ah, Rogério, prazer, meu nome é Clayton. E, cara, eu nunca fiz essa conexão rápida assim, sabe? E ele faz conexão rápida. E eu apliquei essa conexão rápida essa semana. Funciona muito bem. Tu entende? Eu não fazia essa aplicação do nome rápido. Eu sempre falava um pouco mais, né, com ele e tal. E tentava trazer para o ambiente. E aí depois eu perguntava o nome para ele. E às vezes agora estou fazendo uma abordagem assim, eu criei essa conexão da seguinte forma: olá, tudo bem, família? Como é que está o senhor? Me chamo Rogério, prazer, seu nome é? Então, seu fulano, olha só, daí traz para dentro. Aí ficou leve, ficou fácil, foi bem interessante. Então tu tem que ir testando isso, tu entende? Por isso que eu sempre falo, ó, que quando tu vai num cliente, quando você vai num cliente, nesse cliente você vai... que tu tem um nome e tu pergunta o nome de um cliente da direita, da esquerda, da frente e de trás, você está fazendo o quê? Você já tem o nome. Então tu já chega com o nome. Por isso que é fácil. Vocês entenderam que quando tu tem o nome é fácil? E se tu não tem, o mais rápido possível tu perguntar o nome, fica mais fácil você conectar com o cliente. Tá? Olha só, eu já até falei das dicas, ó. Dica simples, anote o nome em um papel, tá? Associe o nome dele a algo ou alguém, né? Que fará lembrar depois. Repita o nome 10 vezes. Não precisa de 10 vezes, tá? Se tu precisar de 10 vezes, você já tem que comprar alguma coisa para memória. Não precisa de 10 vezes. 3 vezes é o suficiente, tá? Fala 1, 2, 3 vezes, fala para ti mesmo 2, 3 vezes. Garanto que tu não vai precisar falar 10 vezes, tá? Beleza? Ó, como é que tu vai elogiar o cliente se tu recém conheceu? Se tu só vai poder elogiar, ó, nem vou ler ali, nem, tá? Eu acho, né, eu não acho, eu tenho certeza que o elogio vai vir depois de você fazer perguntas do cliente, pro cliente, sobre o que ele faz, sobre alguma coisa que fez sentido para ti. Ele falando, né? Fez sentido para mim aquilo que ele está falando, através das minhas perguntas. Aí tu pode dizer, parabéns, legal, achei muito interessante essa tua história. Isso é um elogio sincero e verdadeiro. Entendeu? Eu trabalho com torno CNC. Quando ele falar que trabalha com torno CNC, cara, meus parabéns, eu admiro muito quem trabalha, cara. Eu já fiquei olhando aqueles caras fazer, eles têm aqueles parquímetros para fazer medida, eu não sei trabalhar naquilo. Sabe? Tu tá fazendo um elogio para ele. Tu tá mostrando que eu já fui ver, mas não sei. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? O que é um paquímetro? Sabe o que é um paquímetro, né? Paquímetro é aquele negócio que mede lá milimetricamente. Tu entende? E aí, assim, ó, eu falar para ele, eu admiro essas pessoas que trabalham, cara, parabéns, você... cara, eu fico olhando os caras trabalhando aquilo lá com tornindo, fazendo CNC lá no metal, cara, é impressionante, meus parabéns, cara, olha, eu admiro esse pessoal. Então tu gerou já uma conexão ali pelo elogio, entendeu? E eu tô sendo sincero, porque eu admiro mesmo essa pessoa que faz isso. Eu conheço 2, 3 caras mais aqui na Caxias, tem muitos que trabalham com isso. Cara, é impressionante o trabalho que eles fazem, é uma arte no metal, literalmente, né? E, cara, eu fico pensando como é que os caras chegam nisso. Eu falo isso, sabe por quê? Porque quando a gente fez essa pulseira aqui, ó, só para vocês, que tu usa aí, Joel, só. Tenta imaginar essa pulseira aí, ó, Miguel. Tu tá usando aí tua pulseira?
Não estou te ouvindo, Miguel. Eu tirei a minha para tomar banho, mas eu não tiro quase nunca do pulso. Ó, deixa eu te mostrar. Se você pegar essa pulseira aqui, ó, tenta imaginar como é que ela é feita. Olha aqui, ó. Essa pulseira, ela é injetada, tá? Eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar todos os azul aqui, ó. Tá? Se tu tirar todas essas, ela vai ficar totalmente pretinha aqui, tá? Ela é maior, porque a gente cortou, né? Então a gente já fez maior. Então o que que acontece? Ela é injetada nesse formato aqui. Imagine um metal plano dessa grossura aqui, ó. Tá? Dessa grossura aqui. Eles vão com uma, imagine uma parafusadeira, uma furadeira. Imagine uma furadeira de mão assim. Só que esse aço vai preso no metal, certo? E eles vão cavando, vamos dizer assim, cavando, como é que eu posso dizer? Não é cavando, Vão gastando uma vão gastando esse material, certo? E o desenho do gastado do metal é essa pulseira aqui, ó. Aqui, ó. Tá? E aí, ó, depois de tu vê que tem assim, ó, olha em cima da tua pulseira, tem um brilho, parece, se tu olhar assim, ó, olha aqui, ó, vou mostrar aqui pra ti, ó, Joelson, olha em cima da tua pulseira desse formato aqui, ó. Se tu pegar uma perna desse brilho que tem em cima e tapar, o que que ele parece ali? Um número 9, não parece? Isso. Se tu virar a pulseira e tu tapar o outro, continua sendo um 9. Continua. Tá entendendo? Então, o que que acontece? Eles fizeram essa pulseira, desgastaram ali esse círculo com essas duas pernas, que é o número 9. Cara, e é impressionante ver eles trabalhar nisso, cara. Tu entende? E eu falo isso para vocês porque eu vivi isso. Quando a gente desenvolveu a ideia de fazer isso daqui, eu fui lá no cara que faz. Eles têm um projetista, tem o cara que é o que trabalha nessa máquina aqui. E, cara, ficar olhando eles trabalhar é impressionante. E eu costumo dizer assim, nossa, a gente sabe do nosso universo, a gente não sabe nada do resto do universo. Nada. Por isso que a gente tem que estar falando com pessoas. Olha o quanto... Eu não vou lá fazer esse trabalho aqui, porque eu não sou profissional dessa área, mas eu conheço hoje. E ter conhecimento é importante. É importante você saber o que é uma fresa, um torno, um desbaste, uma dobra. Estou falando na parte metal, tu entendeu? Mas tem a parte da madeira, tem a parte do injetado de plástico, tem a injeção. É tudo muito interessante. Então, quando você conhece, elogia sinceramente um profissional ou uma atitude, entendeu? De um cliente, cara, isso soa muito bem aos ouvidos do cliente. Entendeu? Um profissional que faz serviço, por exemplo, seja lá qual for, a Cleusa que atende turistas, falar sobre o que ela faz ou o ambiente que ela tá divulgando, e ouvir a pessoa ali fazer um elogio sincero e verdadeiro, porque só para tu elogiar a pessoa pelo fato de ela estar buscando conhecimento sobre uma determinada área já é importante, tu entendeu? Então elogiar o cliente quando feito com sinceridade é uma ponte direta para a empatia. Valoriza a pessoa, quebra a resistência e abre caminho para uma venda com mais conexão e confiança. Então, por isso que eu digo, quando você fala para o cliente e elogia ele, fica mais fácil ele comprar de ti algo que tu for vender. Tu entendeu? Fica atento aos detalhes. Conhecimento, né, Rogério? Oi? A gente demonstra para o cliente que a gente está reconhecendo ele, é um reconhecimento Perfeitamente.
E a importância de ouvir, né, Rogério? Porque, como tu falou ali na visita, às vezes tu não tá falando aquilo que é de interesse dele, né? Ele te dá uma dica, tu ouve ele te dá uma dica, tu fala de uma outra parte da história que vai valorizar muito mais a presença dele naquele local, né? Isso, exatamente. E no final tu diz assim, ó, meus parabéns, vocês estão buscando conhecimento, cultura, tu entendeu? Quando você falou para ele está buscando e fez algumas perguntas, tu elogiar ele por buscar algo, cara, isso soa para ele como uma recompensa. Tu entende? Tu também pode aprender mais, porque a gente, por mais que tu busque o conhecimento, nunca tu vai chegar ao final, né? Exatamente. Tu nunca sabe tudo. A Casa de Pedra é uma casa pequena, mas ela tem uma história tão grande que tu não tem condições de saber tudo, né? Exatamente. Só que assim, ó, ao mesmo tempo reconhecer que ele está buscando essa informação e passando algo sobre outras situações é muito importante, porque tu está ouvindo ele, e quando tu ouve e ele diz, ó, parabéns, está buscando cultura, tu entendeu? E ele te deu dicas de outro ambiente, outra situação que tu até nem conhece muitas vezes, eu só ouvi falar. Então, elogiar a pessoa, tu tá aprendendo algo, tá elogiando ela, ele tá agradecendo por ele ter te dado essa dica, isso é importante, tá? Fique atento. Isso é o ápice da empatia. Né? Exatamente. Boa. É o ápice da empatia. Exatamente, tá? Fique atento aos detalhes que demonstram os interesses do cliente. E olha só, vocês tentam entender uma coisa. Precisa estar atento, ouvir e falar falar diretamente sobre aquilo que ele está falando. Isso se chama ficar atento àquilo que o cliente está falando, tá? Elogiar objetos da casa, da família, do cliente geralmente causa uma boa impressão. Nós falamos aqui sobre os assuntos, né? Outra coisa, ó, eu tenho uma historinha para vocês que eu fiz uma venda impressionante, porque todo mundo dizia, para aquele cara lá tu não vai vender. E eu cheguei na casa dele, existia uma antessala para depois entrar na casa dele, para tu visualizar a sala de jantar, a sala de estar, a cozinha, tu chegava numa antessala. Nesta antessala, uma casa bem glamurosa, assim, vamos dizer, né? E aí eu consegui agendar, marcar com ele, fui na casa dele, certo? E aí eu cheguei nessa antessala e a única parte que tinha madeira e umas esculturas em madeira era nessa antessala. E aí quando eu fui recebido, aí a empregada, a governanta, sei lá, era uma empregada, não era governanta assim, né? Mas era, enfim, ela me atendeu e me colocou ali naquele ambiente da antessala. Cara, e eu percebi na hora, assim, primeiro de tudo aquele cheiro da madeira. Ele tinha aquela, tipo assim, fica marcado em ti aquele ambiente, sabe? Mas era pelo cheiro da madeira e pelas esculturas. E aí quando ele veio me receber, um senhor cara, um senhor assim, bem vestido, um cara, uma postura muito elegante e tudo mais. E aí eu cumprimentei ele, boa tarde, tudo bem, como é que está o senhor? Enfim, primeira coisa que eu fiz, porque aquilo marcava muito, né? E aí eu falei assim, cara, não falei cara, né? Eu falei, olha, eu estou aqui nesse ambiente aqui, achei muito agradável, o cheiro da madeira aqui é muito marcante, cara, é super interessante. Aí falei das esculturas, cara, o cara chegou quase a se emocionar, porque ele fez realmente para aquilo ali. Talvez muita gente passou por ali e nem sequer falou sobre o ambiente dele. Tu entende? E eu não falei para me valer de uma situação, eu me falei porque chamou muito a atenção. E eu perguntei, tá, mas esse cheiro tão marcante assim, que madeira é? Daí ele falou, eu já nem lembro mais, tipo, faz alguns anos. E aí ele falou, cara, nós ficamos ali na antessala 20 minutos falando daquele ambiente.
Ele falando do ambiente. E eu ouvindo. Tu acha que eu vendi ou não vendi para ele? Claro que vendeu. Tá entendendo? Porque eu dei valor àquilo que ele construiu com muito dinheiro, muita dedicação, que era um gosto, um sonho, sei lá o que que era. Tu entende? Então você precisa observar, até mesmo para os objetos. Outro caso, vou contar outro caso. Eu sou gremista. Eu sempre falo, nós não precisamos falar de 3 assuntos na casa do cliente: política, religião e futebol. Certo? Eu sou gremista. Eu não falo de futebol. Eu chego na casa assim do cara, entro na casa do cara, só tinha assim, né, abri a porta, tudo do Colorado, e eu sou gremista. Tá? O que eu vou falar? Vou dizer que eu sou gremista? E era lá em Porto Alegre. Eu sou de Caxias. Aí o que eu falei? Pá, legal, cara, meus parabéns, tá muito bem decorado aqui seu ambiente aqui, tua casa, né? E o cara colorado, do Inter. Era até ruim não falar nada, né? Era até ruim de não falar nada. Daí ele me perguntou, mas tu torce pra qual time? Cara, eu vim lá do interior, moro em Caxias, eu simpatizo um pouco com Juventude, mas não sou muito de futebol. Mas eu sou gremista. Tu entendeu? Então eu prefiro dizer que eu não torço pra ninguém, que eu simpatizo com outro time, ou, tu entende? Mas eu tive que elogiar, não tinha como não falar do ambiente, tu entende? E aí ele me falou algumas coisas e eu desconversei, parabenizei ele e não dei muita conversa para o assunto. Eu não voltei no assunto, tu entende? Eu fiz a minha apresentação, entendeu? Aí já veio a esposa lá também, quase que toda de vermelho também, porque era impressionante, tudo tinha, o ambiente era vermelho. E cara, eu vendi para ele, mas eu não deixei de elogiar. Mas assim, ó, é um negócio muito difícil você elogiar algo que você não compra, do que você não faz. Mas tu precisa entender que o teu trabalho é gerar conectividade. Tu entende? Rogério, foi hiper discreto. Fui discreto, exatamente. Não enobreci em exageros, mas não deixei de elogiar. Mas é difícil, tá? Vou falar para vocês, é difícil. Eu me senti um pouco desconfortável. Mas eu também não sou o radical. Entendeu? Então não tenho problema nenhum, porque o meu negócio é ir lá atender bem o cliente. Existe pessoa que nem atende, cara. Tem pessoas que nem vai, né? Se nós pegar o nosso amigo distribuidor que é colorado, o Miguel sabe quem estou falando. O Miguel é o cara que é colorado, mas não tem problema nenhum para vender para um gremista ou elogiar um gremista. Entendeu? É verdade, né, Miguel? Bom, fique atento aos detalhes que demonstram os interesses ao cliente. Elogiar objetos da casa, família, clientes, geralmente causam boa impressão. Então, isso tudo faz todo sentido para o cliente. Tá? E para nós ir para o final aqui, demonstre ser uma pessoa confiável ao seu cliente. Ó, o que gera confiança também? Ser pontual, respeitoso, isso também gera muita... Ó, toda vez que eu entro na casa do cliente, depois que eu já agendei com ele e tal, eu faço um agradecimento ao cliente, tá? Antes de começar a minha apresentação, eu começo da seguinte forma. Primeiramente, eu falo assim para ele, tá? Primeiramente, eu quero agradecer o senhor e a senhora por estar me recebendo na sua casa. Eu quero que vocês fiquem bem atentos. O meu trabalho aqui é fazer uma boa apresentação para vocês entenderem o quanto é importante a gente dormir, o quanto é importante a gente ter uma boa noite de sono, o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde ortopédica, tá? Então, fico muito feliz, vou tentar fazer o meu melhor, mas agradecer por você estar me recebendo em sua casa. Cara, isso gera uma sensação para o cliente de respeito incomparável, certo? E ele se sente até elogiado com essa forma que eu faço. Em todos os meus clientes eu faço assim, tá? Eu sou um cara que já pequei por pontualidade, porque às vezes faz 2 apresentações meio próxima, não dá tempo de chegar, entendeu? Mas aí tu tem uma forma de melhorar isso. Se tu tem o contato, na hora que tu tá saindo, olha, seu Joelson, eu estava em um cliente, vou me atrasar 15 minutos. Tenta deixar meio perto ali
tipo, a distância demora 15 minutos. Tu já tem uma noção, 15 minutos. Não adianta tu falar 15 e chegar meia hora depois, tá? Daqui 15 minutos eu devo estar por aí, me atrasei um pouquinho. Ó, o trânsito, mas não dê desculpa, fala coisas que são reais, verdadeiras, tá? Se você não chegar em 15 minutos antes, está atrasado. Mas se você avisar, beleza, tá? Mas chegue 5 minutos antes, faça ali uma introspecção de o que tu vai falar, tenta lembrar detalhes do quando tu marcou com o cliente, para você chegar lá bem na hora. Muitos clientes vão dizer assim para ti, já aconteceu com o Miguel pode confirmar. Horário britânico. Quando tu chega no horário, não é verdade, Miguel? Sim, eu vi tu falando ali que eu já perdi venda por chegar 5 minutos antes. 5 minutos antes, então seja... A mulher queria o colchão e falou assim, ó, vai lá na loja do meu esposo lá que eu já tô chegando. Marquei com ele, tipo, 4h30, cheguei 4h25, cheguei antes que ela, e o cara assim, não. Se ela tivesse chegado ali, ela ia... Ele disse, não, agora não, deixa mais pra frente. Se eu tivesse esperado ela um pouquinho, chegado atrasado, 5 minutos ela ia estar lá. Mas quantas vezes, Miguel, tu já chegou assim no horário certinho, e aí tu tocou a campainha e o cara disse, tinha horário britânico, bem certinho no horário. Isso soa muito bem aos ouvidos do cliente. Tu entendeu? Então, é isso que tem que acontecer. Se não conseguir chegar antes, se tu tivesse esperado, não tivesse ansioso, tu estava lá na frente da loja ou na frente do endereço, ficava esperando 5 minutos e entrava. Entendeu? E tu chegando com o tempo, tudo melhora, né? Até o teu raciocínio, tu tá mais tranquilo, tu já não tá com o cérebro agitado, né? Porque tu já vem, ó, até para lembrar o nome do cliente é mais tranquilo. Tu já não tá naquela agitação, tu já tá... Maravilha, ó. Além disso, mantenha a estabilidade no seu comportamento. Tá? O que é o comportamento? Não chega na casa do cara sendo o dono da casa, ou tu não adianta também chegar muito tímido. Tu tem que ser outra coisa, ó. Por exemplo, o cara que te convida para entrar dentro da casa. O que tu faz? Com licença e entra. Certo? Não é, entra assim. Com licença, aí vai entrando. Aí tu chega no ambiente, tem uma cadeira, tem um sofá, tem alguma coisa. Pega e senta? Não, fica de pé. Fica de pé até ele falar. Não, fica à vontade. Com licença, senta, daí tu senta. Tu entendeu? Mas não chegar lá assim, entra. Aí o cara chega lá, entra aí, no sofazão, o cara nem disse o que era pra fazer. Tu tá na casa do cara, entendeu? Então chega lá no ambiente, fica de pé lá, fica esperando lá, bem quietinho. Aí ele segue conversando com ele, ele vai, fica à vontade, sente-se. Aí sim, com licença, aí tu vai sentar. Tu tá entendendo? Então seja... Olha só, tenta imaginar assim, ó, como é que tu gostaria de receber alguém na sua casa? Que entra na sua casa, abre a porta da geladeira, faz tudo que tem que ser feito? Não, né? Tu tem que, ou que senta, puxa a cadeira, arraste a cadeira. Não. Então tenta imaginar como é que tu vai se portar na casa do cliente, como tu gostaria que alguém se portasse na sua. Tá? Bom, o que deu aqui? Vamos lá, cria uma conexão pessoal. Se você perceber algo em comum com o cliente, comente de forma natural. Não precisa insistir não precisa insistir no assunto, basta mencionar a conexão e seguir em frente, tá? Quando o cliente reconhece que compartilha algo com você, como a mesma escola, faculdade, destino, férias, time de futebol... falando em time de futebol, se o cara até é do Grêmio e tu é do Grêmio, tu até pode falar. Aí faz sentido. Mas não fique brigando se o técnico é bom ou ruim, se o zagueiro é bom ou ruim. Tu entende? É mais concorde, então, mesmo que tu goste do técnico e ele não goste, concorda que tu não gosta. Ou seja, de fato, precisa melhorar. Pronto? Oi? Quanto mais discreto for, melhor. Isso aí. A melhor coisa, vou dar uma dica. A melhor coisa,
Por exemplo, eu sou colorado, mas conheço os jogadores do Grêmio, tudo. Às vezes, tu vê que o cara, às vezes o cara não é fanático, tá tudo certo. Ele pode, não, eu sou. Se é colorado, tudo bem. Vê o cara é mais fanático, eu não ligo muito pra futebol, já desvia o assunto. Exatamente. Até dou uma olhada, mas eu não costumo olhar muito. Exatamente. Não. E já parte para outro assunto, nem fala mais daquilo ali. Exatamente. Então, assim, ó, tenta criar essa conexão pessoal com os assuntos que interessam aos dois, tá? E para finalizar, o segredo de tudo isso é você estar preparado para perguntar. Faça boas perguntas. Boas conexões com perguntas. Fazer boas perguntas abre portas que um bom discurso não alcança. Por isso, um vendedor de verdade anda sempre com um arsenal de perguntas prontas, na ponta da língua, pronto para ouvir mais do que falar. Tu entende que quando você recebe uma pergunta, você faz um contexto para responder. Certo? Então, tu vai ter que a pessoa que está fazendo a pergunta vai ter que ouvir mais, porque tu está falando mais. Ao contrário, você faz uma pergunta e você fica atento à resposta dele. Deixa ele falar. Tu entende? E conforme a resposta dele, você já emenda uma nova resposta, uma nova pergunta, resposta. Vocês entenderam? Você vai fazer uma nova pergunta respondendo aquilo que ele está falando. Isso gera um diálogo gigantesco, tá? E gera cada vez mais conexão. Então, esteja preparado para fazer boas perguntas, tá? Na área da abordagem, é você dizer, olha, não sei, o senhor conhece esse produto, já ouviu falar sobre o produto que ajuda a melhorar a qualidade da saúde do seu organismo? Tá? Talvez ela seja um pouco fechada. Ou tu pode perguntar, o que o senhor conhece sobre colchões para a área da saúde? Já abriu mais a pergunta. Certo? Se tu perguntar, o que o senhor já conhece, ele pode dizer sim ou não. O que o senhor já conhece sobre produtos ortopédicos e terapêuticos? O senhor já viu falar de alguém ou já conhece? Me fale um pouco mais sobre esse assunto. Olha só, me fale um pouco mais sobre esse assunto. Entendeu? Daí ele não vai poder falar sim ou não. Ele vai ter que falar, olha, eu já vi meu irmão, meu vizinho tem, eu vi falar bem, eu vi falar mal, eu vi isso, vi aquilo. Tu entende? Aí conforme a pergunta, a resposta, melhor dizendo, tu vai fazer uma nova pergunta e vai gerar conectividade. Então, seja inteligente para fazer perguntas. Certo? Vamos chamar essas perguntas de ouro? Perguntas de ouro. O senhor conhece as perguntas de ouro, né? O senhor deve ter visto esse treinamento, as perguntas de ouro, né? Então, as perguntas de ouro são as perguntas que fazem com que ele fale mais. O Fabrício deve ter esse material aqui também, perguntas de ouro. Tá? Eu lanço o material do Fabrício vai montando aqui o nosso material. Tá? Vamos lá, para finalizar, a empatia não fecha vendas, ela abre portas. E quem aprende a abrir portas nunca mais fica de lado de fora. Boa semana para vocês, boas vendas. Isso é o que eu desejo para vocês. E entenda isso, tá? Quando você fizer boas perguntas, certo? As portas irão se abrir. E você jamais ficará do lado de fora. O Fabrício está bem, né? Poeta. Tá poeta o Fabrício, viu? Eu lanço o assunto, ele criou aqui um poema, isso aqui, ó. Tá? Tu pode dizer para ele assim, ó, para o cliente, estou aqui para fazer o meu melhor. E o meu melhor vai ser o lado mais interessante para o uso do seu colchão. Então você vai criando conexões, certo? Tá, meus queridos? 10 horas. O que eu desejo a vocês? O que eu quero de vocês? Vão abrir portas, cara. Vão fazer perguntas. Vão gerar empatia com pessoas. Não seja sisudo. Uma pessoa sisuda que é fechado, que não sorri, que não olha no olho,
passa a insegurança. Então, seja essa pessoa. Qual delas tu quer ser? Hã? Qual delas tu quer ser? Quero ser empático. Boa! É isso aí. É isso aí. Tem que ser empático, tá? E vamos pra cima. Boa semana a todos. Forte abraço a todos vocês aí. Obrigada, igualmente. Miguel, te espero sexta-feira, Miguel. Tá? Quinta-feira, se quiser. Um abraço. Até mais.